Palmeiras 22 pontos e Corinthians 21, pode ter aquele mais desavisado que vai falar, mas calma aí, é só um ponto de diferença, vocês também estão se empolgando demais. Corinthians domina a liderança. O tal do desgarrar tem muito mais a ver, não é com a tabela, é com o desempenho. É um Palmeiras que entra em campo ciente de que se ele acelerar um pouquinho, independente de ser o Curitiba que faz um bom trabalho, independente de ser o Clássico, independente de ser um time ali em alto, um time em baixa, ele domina o jogo a partir da ideia dele. Se ele entra ciente do que tem que fazer, impõe seu ritmo, constrói o placar, vai muito além de um ponto de vantagem na tabela, vai muito além de um clássico, vai muito além de estar dentro de casa, estar fora de casa. Então, o time do Palmeiras, diante desse tanto de coisas que você falou que vai atingir a temporada, é o time mais sólido que tem. Ciente do que faz, com um time sólido. A adversidade pegando muito mais para os outros do que para ele. E resolvendo jogos rápido, porque eu acho que tem muito disso também, não é só uma ideia. Contra o Botafogo foi assim, ele entrou e resolveu. Contra o Curitiba ele entra e faz o gol. Então, ele está cada vez mais seguro. Faz o gol e um time seguro lá atrás, quando faz o gol, fica ali só esperando, que aí tem a característica dele. Então, tem muito mais a ver do desempenho para o desgarrar do que exatamente a pontuação. Eu acho que a pontuação ela começa a refletir, porque algumas semanas atrás a gente falava, caramba, o Palmeiras queria priorizar o brasileiro, ainda não decolou, está em sétimo, está em oitavo, pô, aquelas derrotas no início. Não, era só uma questão de tempo. Se acertasse, alinhasse o desempenho com as oscilações dos outros, você tem um Corinthians em segundo, São Paulo que não jogou bem, mas venceu ontem, em terceiro, essas oscilações favorecem um time sólido. Então, acho que o desgarrar tem muito mais a ver com isso. Se o Corinthians não começar a entender como vai construir resultados, sabe? Se o São Paulo entender que precisa alinhar um pouco mais esse desempenho com o resultado para não ficar nessa gangorra, um dia joga bem e empata, outro dia joga mal e perde, então, sabe, joga mal e ganha como ontem, e o Flamengo ainda muito atrás, um Atlético oscilando. Acho que são os times que podem fazer alguma frente, esses 4, ao Palmeiras. Enquanto isso, o Palmeiras cada vez mais sólido. Então, não é nenhum absurdo a gente imaginar que talvez seja uma questão de tempo, caso o cenário não se altere, para desgarrar. Agora, é claro, se eu não me engano, no ano passado, nessa altura do campeonato, era o Palmeiras líder também, a gente festejando bom futebol. Teve um Galo que conseguiu uma arrancada. O que eu não vejo hoje é alguém para assumir esse papel do Atlético, alguém amadurecendo a ponto de ter essa arrancada caso o Palmeiras oscile. Como não tem esse time amadurecendo, está todo mundo muito inseguro, muito oscilante ainda, acho que tem mais chance do Palmeiras acabar construindo uma margem ali. A gente já esperou isso do Corinthians e aí acabou desandando um pouco. A gente esperou isso do São Paulo em determinado momento. Daqui a pouco a gente vai falar da vitória aqui sem mostrar um bom futebol. O Flamengo, a gente esperou isso o tempo todo, acabou não acontecendo. O pessoal está mandando mensagem. Eu não descarto, mas parece difícil. O pessoal está mandando mensagem na hashtag aqui pro Sormani. O problema é que já são 10 logo, pontos, né? Cadê a conversa com o Dorival? O Paulo Henrique falou assim, o Dorival pediu treino porque está todo mundo acima do peso. Não entendo. Abraço, Sormani, sou seu fã. É maluco? Sim, mas sou seu fã. Diz aqui o Paulo Henrique. Daqui a pouco a gente vai falar da conversa dele com o Dorival, mas para pegar o gancho desse Palmeiras aqui, Sormani, é isso, né? A gente tem times que tem elenco, quando você fala do Flamengo, tem um treinador que compreendeu o futebol brasileiro quando você fala do Corinthians, mas o conjunto de fatores é que faz o Palmeiras parecer à frente, apesar de só um ponto na tabela. Assim, por exemplo, o sistema defensivo, que é uma coisa que a gente critica em tantos outros clubes, ali está bem montado. Dani, de novo, um beijão para você, um abraço para todos os companheiros, para o fã do esporte também. Se a gente olhar a tabela de classificação, eu estava dando uma olhada aqui agora, né? O Palmeiras tem 22 e o Corinthians tem 21. O São Paulo tem 18, é o terceiro colocado. Ou seja, o Palmeiras já abriu 4 pontos para o terceiro colocado. Quem está amolando, vamos dizer assim, o Palmeiras aí é o Corinthians. E eu boto fé nesse Corinthians. Eu boto muita fé nesse Corinthians. Porque é o jeitão dele. Já falei isso aqui várias vezes, entendeu? Tá jogando mal, não consegue ter um desempenho legal de futebol, babapá, não sei o quê, babapá, mas o Corinthians sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre foi assim. Então, eu acho que esse Corinthians é um time que vai fustigar o Palmeiras nesse campeonato. Não acredito no Flamengo. Não acredito mais. O Fabiano na hashtag Flamengo tá só não assim, está na zona... Eu sou Flamengo, mas vai lutar para não cair. O Flamengo só não está na zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Só por isso. Porque ele tem a mesma pontuação do Cuiabá, que é o primeiro da zona de rebaixamento. 12 pontos. Você descarta completamente? O Flamengo, hoje, 12 para 22, 10 pontos. Eu acho difícil, cara. Não, eu te entendo muito até pelo que o Palmeiras vem construindo, mas é que... É muito louco essa coisa de campeonato, oscilação, 3 vitórias. Eu não consigo descartar ninguém atualmente. Eu lembro de um campeonato... O problema é que lembra 2019? Lembra 2019? Aquele Flamengo... O Flamengo não, aquele Palmeiras do primeiro semestre. Sim. Você não discutia. Você discutia Mas era o Palmeiras do Muricy.
Esse Palmeiras é o Palmeiras do Abel. Não, Abel é muito mais técnico do Muricy. Mas o que eu tô te falando Não, aquele Palmeiras de 2019 era do primeiro semestre. Era do Felipão. O de Muricy, do Muricy 2009. América, o time empatado 2009, ganhado 8. Tá certo. 2009. Então, eu acho que eu acredite isso, Romani, só porque eu não consigo... Sabe o que acontece? Então, você vê, por exemplo, para o Flamengo passar à frente do Palmeiras, ele precisa de 3 vitórias e um empate em 4 jogos. Para ele igualar e passar no saldo de gols. E nessas 4 derrotas do Palmeiras, eu entendo a sua conta. Você entendeu? Vocês acreditam que o Palmeiras não vai fazer ponto algum em 4 rodadas? Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. E desses times que estão aí, você pega o Atlético Mineiro, que tem um elenco muito bom, já está a 5 pontos. Eu já acredito mais no Atlético para incomodar o Palmeiras do que no Flamengo. O Flamengo se perdeu completamente. A gente sabe os motivos. Depois a gente vai falar sobre o Flamengo. Sim. Tá? Então eu vejo esse Palmeiras, sabe, caminhando, muito sólido, muito forte, muito sabedor do que precisa, do que quer. Um técnico muito competente, a maneira dele. Se você vai perguntar para mim, você contrataria o Abel para o seu time? Não. Eu contrataria o Guardiola. Tá? Porque o que eu gosto de futebol, como eu vejo futebol, tem mais a ver com o jeito com que o Klopp e o Guardiola veem. O Ancelotti é um cara que vê o futebol, por exemplo, igual o Abel, na minha visão. Tá? Na minha visão. Também não gosto. É campeão da Champions League, já ganhou um monte de título, etc. e tal. Eu não gosto. Mourinho cansou de ganhar título. Não gosto do jeito que eles veem o futebol. O Abel vê o futebol do jeito que eu não gosto, mas ele é muito competente. Muito competente. Ele tem um elenco na mão, ele sabe mexer com o time de acordo com o adversário, ele sabe usar bem as peças, ele recupera jogador. Então, ele é muito bom no que faz. Então, eu não acredito que ele vai passar 4 rodadas, não precisa ser necessariamente 4 rodadas seguidas, tá? Mas é um trabalho de formiguinha do Flamengo para chegar no Palmeiras. O problema não é nem o Palmeiras, né, senhor? O problema é o Flamengo. Exato. Esse que é o problema. O Palmeiras está ali. O Palmeiras segue o rumo dele, sem problemas, bem administrado, com o Abel comandando bem, os jogadores conscientes. Você percebe que, até mesmo o Dudu, que tinha uma certa vaidade antes, né, no passado, entendeu a dinâmica. Que se o coletivo está forte, todo mundo tem a ganhar. E quando você ganha títulos. Quando você ganha títulos, você entra para a história. Né? E eu acho que esse Palmeiras pode fazer isso, já vem fazendo de tudo para conquistar e para ter um lugar nessa história recente. Agora, o Flamengo, que é o grande problema, né? Não é o Palmeiras. Desculpa, eu sou da época que o time era assim, o Flamengo do Zico, o Palmeiras do Ademir da Guia, o São Paulo do Pedro Rocha, o Santos do Pelé, o Corinthians do Rivelino. Aí passou um tempo que tudo isso mudou. Achei que você ia falar Corinthians do Zé Elias. Susto. Mas aí mudou. Passou a ser o senhor gostou dessa? Gostei, essa foi boa. Essa foi boa. Aí passou a ser o Palmeiras do Luxemburgo, o Grêmio do Felipão, o Corinthians do Parreira. Aí o Palmeiras passou a ser o Palmeiras do Dudu. Hoje não é mais. Aqui em cima do que você está falando. Hoje é o Palmeiras do Abel. Olha o que você fez, Fábio Sormani. Olha a enquete aí, desculpa te cortar, só pra gente não perder esse gancho. Vota aí, fã de esporte, o Flamengo ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro, sim ou não? Fábio Sormani acha que não nesse momento. Continua que eu quero ouvir o Prats aqui. Então, é em cima do que o Zé falou, entendeu? Ele chega e enquadra, no bom sentido, todos os jogadores. Você escuta, todos são importantes aqui. Não é o Dudu é mais importante que ninguém. Tá? Ninguém. O Dudu é importante, o Rony é importante. Mas só uma coisa, quando ele chega não tem Dudu. Sim, mas quando o Dudu perde muito espaço, porque um trabalho vai se consolidando sem a presença dele. Mas o Palmeiras joga e é vencedor sem o Dudu. Isso ajuda, claro, isso ajuda. Isso dá força pro Abel na hora que o Dudu chegar e falar assim, não, vou jogar. Não, vem cá, tá reclamando? Vai pro banco. Entra de novo, esse time tá aqui, esse time é campeão, você tá voltando. Eu não precisei de você para ser campeão da Libertadores. Eu sei de você para ser campeão na Copa do Brasil, sim. Lembra? Sim. Foram 2 títulos importantes. Então, ele já chega o Dudu chega, né, no Palmeiras, pisando em ovos, né? Opa, pera um pouquinho, já não é mais aquele Palmeiras que eu deixei aqui. E, aliás, ele sai do Palmeiras porque ele estava sendo contestado por boa parte da torcida. Quando o Dudu sai. Ele vai para o Japão, né, que ele foi? Não, para a Arábia. Ele vai para lá porque a torcida já contestava o futebol dele. Aí chega o Abel... foi uma questão pessoal do que contestação de torcida. Exato. Ele teve um problema pessoal e... Bom, enfim, de qualquer maneira, ele perdeu espaço no Palmeiras. Sim. E acabou sendo negociado.
hoje, do jeito que está, você imagina o Palmeiras perdendo um jogador pro mundo árabe, para a China, para o Japão, num quilate do Rafael Veiga? Não vai perder. Sim. Não vai perder, entendeu? Então, eu acredito muito nesse Palmeiras. E acho do jeito que está indo... O São Paulo, nós vamos falar daqui a pouco também. Se o Rogério Ceni não atrapalhar, porque ele tem atrapalhado, hein? Eu acho que ele tem ajudado. O que ele tem atrapalhado, o time que ele colocou em campo ontem, com 3 zagueiros, o Pablo Maia pela direita, completamente sem função, perdido na marcação. Contra o Corinthians, ele mexeu em 3 jogadores no intervalo, mudou completamente o time podia ter vencido finalmente em Itaquera, não conseguiu vencer. Então, foram 2 mexidas, né, do Rogério Ceni, que me deixaram preocupado. Mas eu acho que o time a perseguir o Palmeiras vai ser o Corinthians. Eu acredito muito nesse Corinthians. Daqui a pouco a gente vai passar por todo mundo, vamos falar de Flamengo. Está pensando se vai revelar a conversa que ele teve com o Dorival ou não. Vamos falar desse São Paulo também. Mas, Prates, acho que tem uma outra coisa aí para a gente colocar nesse bolo. Tivesse muito calado, anotando, percebendo. Estou anotando muita coisa. Está anotando. Agora é dia 13, hoje é de Santo Antônio. Agradecer já a Nilson, ao nosso querido câmera, Torrones. Não perca o raciocínio, Dani. Que já mandou aqui aquela... Vai, Dani, pode seguir, Dani. Simpatia aqui. Tem que colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, programa, dentro de copo d'água. Zé, o programa está no ar. Obrigado. Você tem que colocar num balde, não é nem no ar. Boa num balde. É o seguinte, Dani, Rafael Prates está com medo de falar. Seus comentários sérios. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, é importante, né? A parte jornalística, né? Deixa eu te dar um dado aqui. Obrigado, Dani. Pra gente falar desse Palmeiras. A questão que é o seguinte, o Palmeiras já jogou com o Flamengo, já jogou com o Galo, já jogou com o Corinthians, então isso facilita ainda mais esse caminho, né? Tem um peso também. Agora, o Prates boa tarde para quem não deu boa tarde. O Palmeiras já jogou com todo mundo e o Prates ainda não casou. Vou botar todo mundo de castigo. Chega dessa menina falar. Olha o que ele falou. Falei que o Palmeiras já jogou com todo mundo e você não casou ainda. Deixa o amiguinho falar. Chega. Vou botar de castigo ali no canto. Agora. Eu quero dizer o seguinte. O palmeirense tem de ter muito orgulho desse time que representa a Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque é um time que o torcedor se vê muito representado nele. O Palmeiras é um time... Esse grupo é muito vencedor. É um grupo extremamente seguro e confiável, treinador muito inteligente também, que conheceu o Palmeiras rapidamente. Claro que ele conheceu rapidamente, porque ele ganhou títulos. Né? A gente fala de continuidade de trabalho. O trabalho continuou porque ele ganhou a Libertadores e ganhou também a Copa do Brasil. Agora, o palmeirense, quando vai ver a equipe jogar, independentemente do time que vai enfrentar, do local em que vai jogar, dificilmente não se vê representado por esses jogadores. Né? Então, isso é muito difícil no futebol. Os jogadores entenderem o local que eles estão jogando, o clube que eles defendem, o treinador a mesma coisa e o time dá a resposta que dá. Perfeito. Até agora, o time que lidera o Campeonato Brasileiro é, de longe, até o momento, o melhor time da competição. É indiscutível a liderança do Palmeiras, indiscutível. É quem melhor jogou. Mas no começo estava mal, lembra? Então, e saiu também disso, Sormani, que foi um começo de 3-2 para o Ceará, no Allianz Parque. Derrota. E 1-1 para o Goiás. No último minuto, o Rony empatou o jogo. Mas eu não acho que estava mal. E depois de um empate contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E depois também empatou com o Fluminense em São Paulo. O Palmeiras tinha vencido 2. Exato. E aí o time veio a partir do jogo contra o Corinthians. E aí veio. Exatamente. Então, assim, é um grupo que é muito ponta firme para o palmeirense acompanhar. É um grupo que, assim, o palmeirense olha e fala o seguinte, nesse time eu confio. Mesmo que ele olhe, o momento não esteja tão bom, alguns não estejam tão bem assim, há uma insegurança, há uma instabilidade, ele confia nesse time. Prates, desculpa te interromper, você tocou no assunto torcedor, né? Você acha que o torcedor do Palmeiras hoje tem a mesma confiança do torcedor do Corinthians na época do Tite, torcedor do Flamengo na época de Flamengo e Jesus? Eu acho que é comparável. Eu acho que é comparável. Acho que o que está acontecendo Eu acho que é comparável e, assim, acho que o Palmeiras, já com o Abel, evoluiu em muitas maneiras de jogar. O Palmeiras tem, em muitos jogos do Brasileiro, como falou bem o Pedro, tem começado em cima do adversário. Ontem, contra o Coritiba, antes do primeiro gol, foram 3 chutes para o gol do Coritiba. Não é por acaso, E o gol de bola parada é um outro gol trabalhado. O Palmeiras faz muito gol de escanteio. Agora, geralmente é um escanteio como foi contra o Corinthians, contra o Santos. Bola para o meio da área, bola na primeira trave. Ontem não. O Scarpa e o Rocha vêm cobrar o escanteio, os dois cobram um escanteio mais curto. 3 do Coritiba na área começam a sair da área. Sim. A bola vai para o Dudu livre na meia-lua. Então, assim, o Palmeiras atraiu o Coritiba para sair da área, para alguém rolar a bola para o Dudu fazer o gol. Então, o time é muito bem treinado, muito bem. Mas em termos de equilíbrio técnico, o Palmeiras é o time mais equilibrado, no meu modo de ver.
De rodízio não, porque ele poderia ter tirado, né, o Rafael Veiga naqueles jogos contra o... Sim, não tirou. Né, ele não tirou os caras, então acaba estourando um pouquinho. Mas tem coisas que eles têm lá dentro que nós não temos. Talvez a atitude, a escolha do Abel nesses jogos foi baseada em dados que ele tinha para poder colocar esses jogadores. Ou se não, pela necessidade da vitória, para justamente dar uma folga futura. Mas o conhecimento do Abel em o que ele vai fazer contra o Curitiba. Quando ele enfrentou o Atlético Mineiro dentro da sua própria casa, o que ele fez? Atlético, fica com a bola aí, não vou te pressionar não, vem me atacar. Eu tenho velocidade para expor o time do Atlético. Né? Aí, o jogo seguinte foi contra o Botafogo. Qual que era o Botafogo? Botafogo frágil. Vamos dizer assim, uma afirmação dentro de um campeonato, ou que estão com dificuldades, tem dificuldade para fazer o passe, tem dificuldade para sair da marcação, a bola começa a pegar fogo. Né? Então, o Palmeiras sabe exatamente o que fazer dentro e fora de casa. E isso é muito importante. Nós costumamos dizer que você não pode deixar... se você ganhar pontos fora de casa, fica muito mais fácil, o título vai se aproximando muito mais desses times. O Palmeiras é desse time, que vai jogar dentro e fora de casa da mesma forma. Foi curioso ontem o Robinho, né, depois da saída de campo, que perguntou para ele assim, o que foi que o Curitiba fez? O que atrapalhou vocês? O Palmeiras, né? O Palmeiras atrapalhou a gente. Deixa eu só colocar as aspas do Rony, que eu sei que é um ponto que você vai querer falar, Sormani. É porque o Zé toca muito nessa coisa, assim, da substituição, né? Quando o Veiga sai, eu achei que ele ia fazer mais falta do que ele está fazendo. Não porque ele não faça falta, mas porque o Scarpa está jogando uma bola muito bonita de ver ali centralizado. E ele já falou que prefere. E aí tem o Rony, que não é um centroavante, mas que está lá na frente. E o Rony fala um pouco sobre isso que o Zé coloca. Assim, coloca as aspas do Rony pra gente, porque ele fala exatamente sobre isso. Não tem limite, é isso. O Palmeiras gosta de bater recordes. E aí ele fala que ele só soube do tabu depois. Soubemos hoje que a equipe não vencia aqui há muito tempo e entramos determinados a vencer. É o que o professor pede, nosso melhor. E aí eu vou te jogar, Sormani, porque eu quero que você fale sobre essa questão do Rony, sobre ele dar o melhor que ele tem para esse Palmeiras, as contratações dos centroavantes ali. E eu quero saber se você concorda com o Zé. Se estava muito cedo para o Abel fazer aquele discurso lá atrás e agora... para mim, essa declaração mostra que internamente é outra coisa. Que aquela declaração era só para falar, calma. Fora. Concordo, eu acho que foi isso. Mais em função do contexto, naquele momento que o Palmeiras vivia, que foi um início de Campeonato Brasileiro não muito bom, não se imaginava aquilo. Então, ele pegou e falou assim, olha, eu tenho 3 campeonatos, não sei se tenho bala para tudo isso. Né? Foi mais ou menos isso que ele falou. Então, acho que foi aquele momento, pós-jogo... frustrado, aí deu uma declaração desse tipo, mas internamente ele sabia, e ele sabe até hoje do potencial desse elenco. Agora, eu fico vendo aqui a escalação do Palmeiras. Palmeiras ideal. Palmeiras tem o Everton, sim, ok? O Gustavo Gomes e esse Danilo que é fora de série. Sim. Os outros jogadores, o Dudu... faz muita diferença. Mas alguns cresceram muito. Coletivamente cresceram muito. Você chegou onde Rafael jogando muito, o Marcos Rocha jogando muito. Ele potencializa jogadores sim. que muito provavelmente, se estivessem em outros times, não estariam jogando o que jogam. Rafael Veiga é um grande exemplo. Rony, outro exemplo. Luan. Zé Rafael, idem. Certo? Você falou do... O Luan. Luan machucou, a mesma coisa. Agora, Olha o time do Palmeiras. O Everton, colheita de seleção, beleza. Marcos Rocha. Se mudar, vai fazer alguma diferença? Pelo que ele joga hoje, claro que vai. Pelo que joga hoje, sim. Mas digamos que virou que antes de chegar, antes do Abel chegar, Palmeiras negocia o Marcos Rocha. Alguém ia na sede do Palmeiras reclamar da diretoria? Tava na barca. Tava na barca. Mas essa barca é furada. Tava na barca. Essa barca é terminada. Palmeiras negocia Luan com o futebol da Arábia. Alguém ia reclamar? Zé Rafael tava na barca. Zé Rafael tava na barca. Foi demais. Zé Rafael, Rony. Essa foi demais. Zé Rafael, Marcos Rocha. Scarpa estava na barca. Quer ver? Só uma coisa. Ô, Chita, você que tá aí. Chita, por favor, Chita, pega o comunicado da torcida organizada, do qual ele pede para que tenha a saída de alguns jogadores. Exatamente. Se puder resgatar isso, é ótimo. É ótimo. Então, o Abel faz esse Palmeiras. Ele monta o Palmeiras. Ele faz esse Palmeiras ser em cima da linha, vai abrir defesa, ajudar a largar a defesa do adversário e, consequentemente, o meu ataque. E, claro, vai ter liberdade.
vai jogar ali em cima da linha, vai abrir defesa, ajudar a alargar a defesa do adversário e, consequentemente, o meu ataque. E, claro, vai ter liberdade. Ok, são situações diferentes, tá? Mas a sensação que eu fico é que o Vitor Pereira, com um pouco mais de tempo, ele também pode fazer uma coisa parecida. Porque a gente pega o jogo do Corinthians de ontem, né? Mantuan e Adson são os meninos que vão ali e assumem a responsabilidade. Acho que talvez a grande diferença nesse Corinthians hoje seja que os medalhões não estão respondendo à altura do que se esperava deles na maior parte do tempo. Ontem o William faz até um jogo, acho que bem melhor do que a gente... Sábado. Faz um jogo melhor do que a gente tinha visto. O Renato também. Mas assim, eu fico pensando, Mantuan hoje. Mantuan faz a beira do campo toda ali, né? De trás até na frente. Então, será que o Vitor Pereira, com um pouco mais de tempo, ele não consegue também explorar dessa maneira como o Abel faz no Palmeiras? Acho diferente do Abel por característica, por idade, por proposta, acho que é diferente. Porque o Vitor Pereira, vamos pensar, se trouxe o comparativo do Abel. Sim. Primeiro que ele precisaria definir uma ideia muito clara de jogo. Ele já tentou uma ideia, recuou, já tentou outra. Não é que exatamente tem algo definido. Segundo, que eu acho que tem muito do elenco do Palmeiras, ele compra a ideia e ele consegue executar essa ideia do Abel. Tem uma questão melhor, né? mais equilibrado. Não, tem um elenco, tem uma questão também de vigor físico ali, equilíbrio de idade até no caso. Então, assim, porque hoje quando você olha para o time do Corinthians, você tem o Piton para mim muito bem, você tem o Mantuan muito bem, você tem o Adson muito bem. Só que quando você olhou no início da temporada, quando você falou material humano para o Vitor Pereira que ele teria, você não falou dessas pessoas. Você falou que ele ia ter Renato, que ele ia ter o William, que ele ia ter Juliano, que ele ia ter Roger. Então, assim, precisa equilibrar. O que você falou, o equilíbrio desse elenco. O elenco era um Palmeiras, o Abel pega. Não é só a questão da formação do elenco. Tem muito do trabalho dele. Estou com o Sormani. Mas o Abel pega um elenco mais equilibrado, mais jovem, com mais fôlego, sabe? E sabedor, tem muito, não gosto do termo, mas se usa muito aquela coisa do jogador operário, né? Ele topa executar. Ele vai ser convencido pelo treinador, ele vai executar o que o treinador está pedindo. Na proposição do treinador. Tanto que todo mundo é assim, até o Dudu teve que se enquadrar. O Dudu que talvez pudesse não ser assim. Esse Corinthians ainda não tem exatamente. Eu acho que teria que ter um outro perfil de elenco, talvez, um equilíbrio um pouco maior dessa montagem, que essa montagem ela foi muito assim, né? Está pressionado ano passado, contrata medalhão. Ih, rapaz, o medalhão não está entregando esse ano, puxa a molecada da base. Não foi alguma coisa exatamente planejada. Então, esse desequilíbrio para mim e a diferença de idade, de vigor, de disposição para cumprir, eu acho que acaba que não seria exatamente o Vitor. Ele poderia ter esse perfil, esse papel, com um elenco um pouco melhor montado e com um elenco mais equilibrado. Mas fala, Sormani. Desculpa cortar, é que o Zé pediu bem para resgatar o comunicado da torcida e a nossa produção conseguiu. Posso ler? Claro. Posso ler? Leio o comunicado da uniformizada do Palmeiras, né? O nosso treinador, o Abel. Quando que? O Abel, tá aí? Eu não tenho, junho de 2021. Aí. Ok. Tá. Junho de 2021. Um ano. Foi quando caiu para o CRB, né? Na Copa do Brasil. O nosso treinador, que está sem vontade de ficar no Brasil, o cara que fala que está com saudades da família e em tom de despedida, o cara que está perdido nas escalações, o cara que toda partida é um sistema de jogo diferente e sem padrão nenhum. Vergonhoso. Sabe muito. O que é vergonhoso para a torcida? O Lucas Lima ainda vestir a camisa do Palmeiras. Saiu. O Mike ser titular do Palmeiras. Fundamental na O Libertadores. Luan ainda jogar no Palmeiras. Ótimo. Vitor Luiz e Daverson voltarem para o Palmeiras. O Daverson fez o gol do título da Libertadores. Zé Rafael continuar no Palmeiras. Luiz Adriano usar a 10 e não decidir em decisão. Entendeu? Esses moleques TikTok, que já passaram do limite, serão cobrados como homens a partir de agora. Danilo. Aí. Vários jogadores sem personalidade para jogar em time grande. É curioso, porque o que tinha de problema aí foi... Problema, muito entre aspas, né? Mas foi resolvido. Que talvez fosse o comprometimento do Daverson, talvez fosse um Patrick de Paula que não amadureceu o que o Abel esperava. E ele resolveu, Prates, essas questões. O que a gente tem. Tem mais, hein? Obviamente. Lendo um ano depois parece uma piada. Um ano antes, em 2020, paciência tem limite e nossa chegou ao fim. Assim como foi feito com Roger Guedes, Filipão e outros, demos tempo ao tempo e futebol ao futebol. Lucha, obrigado pelo Paulistão, história, esse é na época do Luxemburgo. Né? E aí eles começam a citar Lucas Lima, Scarpa, Veiga, Zé Rafael, Ramires, Marcos Rocha, Mike, Rony e Luan já deram o que tinham que dar. Que sigam o mesmo caminho de Diogo Barbosa e Bruno Henrique. Outros jogadores mudem a postura ou saiam. De Felipe Melo a William. Se não tiverem postura, vontade de futebol, fora. Ainda bem que não são eles que tocam futebol. Hein? Aí vem o isso foi redigido pela torcida e foi colocado nas redes sociais da torcida do Palmeiras.
Aí, Prates, agora o torcedor está aqui na hashtag F90BR, ó. O Glaucio fala assim, se o Palmeiras tem limite, tem, é o céu, e nós, torcedores, vamos junto. O Celo Nascimento, o Abel foi amadurecendo o time e se amadurecendo. Retrancou quando precisou. Aos poucos, achou o melhor Palmeiras. Está transformando num Palmeiras melhor. Evoluiu muito, né, o trabalho, né, Dani? E quando a gente fala que evoluiu o trabalho, não é que era ruim antes, muito pelo contrário. O trabalho nunca foi ruim. É que o trabalho começou a mostrar algum outro tipo de variação, algum outro tipo de repertório. A gente já falou muitas vezes aqui de uma maneira de atacar que a gente falava, olha, o Palmeiras defende-se muito bem, é muito rápido, muito direto com a bola. Ele continua assim, mas ele já tem outras coisas também. Óbvio. Né? Além das jogadas de bola parada, que são jogadas treinadas e trabalhadas, a gente já viu o Palmeiras muitas vezes com a bola envolver o adversário, às vezes enfrentar times que se colocam inteiros no campo de defesa e o Palmeiras encontra espaços, porque tem muita movimentação, os jogadores entendem o que o treinador quer. E é muito importante também que os jogadores acreditam no técnico como eles acreditam. Eles acreditam cegamente no Abel Ferreira. Porque o Abel é do tipo do treinador que parece que com eles, ele falou e provou. Sim. Aí os caras, opa, esse conhece do riscado. Esse daqui eu posso pensar A, ele pensa B, mas ele me provou que o que ele pensa B dá resultado. E aí os jogadores foram. E talvez aqueles que estivessem um pouco assim, mais ressabiados, não quiseram cumprir tanto a proposta ou não concordaram muito, fora, saíram. Então, quem ficou está com o treinador. E o treinador está com eles. Então, é um time muito forte. É um time que não lidera à toa o brasileiro, não.